Lembra que a gente já falou por aqui no Tech Academy que o jeito de fazer da PD7 é diferente do que se faz no mercado? Aqui a gente tem uma jornada do cliente estabelecida. Em algumas áreas da nossa empresa a gente tem até desenhado isso, colado na parede, para que fique vivo dentro da nossa memória, dentro do nosso olhar, o que é o jeito da PD7 de atender, de como que ela transfere metodologias e fundamentos nas ações técnicas que ela executa no dia a dia. A jornada do cliente dentro da PD7, ela começa interpretando as dores do cliente, fazendo com que o entendimento do projeto, o entendimento daquela ação técnica que a gente, como empresa de engenharia e tecnologia, vai fazer, seja muito mais do que cumprir um escopo, e sim entender aonde que o cliente quer chegar com aquele projeto, que dor que ele tem que talvez nem ele percebeu, para que a gente possa, no planejamento, no ato 1, conseguir realizar toda a implantação de forma com que a gente mapeia e entenda as dores do nosso cliente. O segundo passo da nossa jornada é fazer com que esse mapeamento seja planejado e a gente consiga traduzir em atos planejados no tempo aquilo que foi o que a gente percebeu em relação às dores daquele determinado cliente. Então a gente planeja toda a jornada, faz com que todas as ações sejam para poder contingenciar aquelas dores que o nosso cliente possui. O terceiro passo da nossa jornada é interpretar a inovação dentro do projeto. Muitas vezes a gente executa um projeto que não tem nenhuma perspectiva de inovação e às vezes, ou na maioria das vezes, inovação é simplesmente uma atitude, não necessariamente uma eletrônica, ou um software, ou um algoritmo, e sim pensar diferente do que sempre foi pensado de forma tradicional. E é sobre isso aqui na PD7. Ser um tech, agir de forma foda, inovar, é trazer uma perspectiva diferente, inovadora de fato, na forma como a gente atua. Então todos os nossos projetos, seja ele qual for, ele tem um tempero, ele tem uma adição de um elemento que se chama inovação. Bom, o nosso quarto pilar da jornada do cliente é produzir com ineditismo, ou seja, fazer algo de uma maneira que nunca foi feito. Então a forma de expor nos relatórios, colocar um projeto no metaverso, fazer uma captação aérea com drone para poder interpretar melhor a visão de um terreno de um nosso cliente, seja o que for que a gente faça lá na ponta dessa implantação desse projeto, na nossa jornada do cliente, o quarto step é fazer com que a inovação seja traduzida, fazer com que o ineditismo seja praticado dentro dessa atuação. Um ponto muito importante, que é o quinto da nossa jornada com o cliente, é a gente medir a satisfação dele. Todos os nossos projetos que a gente realiza em obras e em manutenção, dentro do contexto de facilities ou de implantação de obras, a gente está sempre medindo a satisfação do cliente. A gente entrega num projeto relatórios semanais que indicam todas as ações que a gente realizou e, por fim, lá na última página, a gente está monitorando a temperatura, a satisfação do nosso cliente. No relatório de manutenção, a gente percorre o mês inteiro e mede todo mês a satisfação do nosso cliente. Isso forma a nossa nota, o nosso NPS. A gente tem uma métrica que mede como que o cliente enxerga a PD7 e aquilo que a gente está entregando. O sexto step da nossa jornada do cliente é homologar e testar o produto que a gente entregou. Muitas vezes outras empresas abandonam os projetos, entregam um projeto de qualquer maneira e sai do cliente. Na nossa perspectiva, a gente tem que estressar aquilo que a gente está entregando para poder verificar um erro, verificar alguma coisa que pode acontecer e depois isso decepcionar a experiência do nosso cliente. Então, no sexto ponto, a gente está ali tecnicamente analisando se algo pode dar errado e testa, homologa, se certifica que de fato aquilo é o melhor que a gente pode entregar. O sétimo e último item da nossa jornada com o cliente é o ato de eternizar a entrega. É quando eu trago uma obra para o metaverso, é quando eu pego uma manutenção e trago também para o metaverso, faço ações de marketing, tomada de vídeos, fotos, para que aquela entrega seja sempre disponibilizada em nuvem, nos canais de mídia, para que a gente possa ter um registro, um time-lapse, uma ação que mostre do começo, o meio, o fim do projeto e o cliente perceba o carinho, o cuidado que a gente tem com ele na implantação daquilo que ele nos confia como responsabilidade técnica para realizar.
Você que está chegando, que está aqui no Tech Academy, aprendendo um pouco sobre nós, sobre a nossa cultura, o nosso jeito de fazer, entenda que nada é feito por obrigação, por escopo, e sim por um propósito maior. A nossa jornada do cliente possui 7 etapas. Da primeira, que é mapear a dor, a última, que é eternizar essa entrega que a gente fez, que você contribua com a gente, que você dê o seu melhor e traga um pouco também do teu ato inovador, da tua cultura, para somar com a nossa, para que a gente faça um trabalho feliz, otimista, determinado e abundante.